Hoje é dia 25 de janeiro de 2022, segunda-feira, 17 horas e 15 minutos. Estamos realizando nesta segunda-feira o culto cristão no lar e nesta fase optamos pela leitura desta obra, Narrações do Infinito. São diálogos, narrativas entretidas entre Camille Flammarion e um amigo recém-desencarnado, que ele colocou como pseudônimo Lumen. E o próprio Camille Flammarion também colocou um pseudônimo, Querens. A primeira narrativa, ela vai da página 7 a 57, dividida em vários itens. A segunda narrativa vai da 57 até a 89, também dividida em itens. Da 89 a 107, a terceira narrativa. Da 107 a 159, a quarta narrativa. E depois da 159, temos a quinta narrativa. Nós estamos na segunda narrativa. E agora nós vamos ler a página 75, que é o item 2 da segunda narrativa. Este livro trata-se da conversa entre dois astrônomos, um no leito de morte do outro, Camille Flammarion observando o amigo, que ele chamou de Lumen, e ele, estudioso das ciências psíquicas, ele pediu para que o amigo, logo que possível, se ele tivesse condições, que ele contasse quais eram as suas impressões desde o momento do desencarne até o momento em que eles estariam ali conversando. Em 1866, ele escreve essa primeira parte, 50 folhas da primeira narrativa. E isso em outubro de 1866. Em 1867, em fevereiro, ele já publica. Ainda em 67 ocorre a terceira narrativa, até onde eu já vi aqui. E ele descreve, desde o momento em que ele está ali no leito, 1 hora, 40 minutos antes do desencarne, ele sente o perfume das flores, ele pede para que a janela seja aberta, e ele olha, vê capela, distância. Ele era astrônomo, né? E logo que ele fecha os olhos, ele se vê transportado para a capela. E ali ele observa um grupo de anciãos, e ele nota que o corpo dele, o corpo espiritual, o perispírito, tinha a semelhança do corpo espiritual dos capelinos. E uma característica que existe nos olhos dos capelinos é olhar para o espaço e ver com recursos dos próprios olhos grandes distâncias e filtragem, no sentido de quando você olha com aparelhos ópticos aqui da Terra, um corpo celeste, o Sol, né, que envolve aquele corpo celeste, ofusca tudo em volta. E os olhos dos capelinos, além de alcançar grandes distâncias, ainda consegue filtrar isso. Um fato interessante que ele nota neste primeiro diálogo e início do segundo diálogo é o seguinte: como ele é astrônomo, ele observa as estrelas e fala, não, aqui eu estou em capela. Por quê? Porque ele observa a Terra, a distância, observa os outros corpos celestes e fala, estou a 864 meses distante da Terra. A luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, demoraria quase 100 anos para chegar à capela. Então, se ele estiver postado em capela, ele veria as cenas de 100 anos anteriores. E aí abre brecha para toda uma ciência, né, envolvendo o que acontece em realidade quando se observa os céus. A luz que sai da Lua e vem para a Terra demora 1 segundo e 1/4. 1 minuto e 1/4 de minuto para chegar à Terra. O Sol, 5 minutos aproximadamente. Netuno, Plutão, horas para chegar na Terra.
né? E se você for um pouquinho mais longe, meses, anos, séculos, enfim, tudo que você olha no espaço é o passado. Toda estrela que você observa, às vezes está a milênios de anos-luz distante da Terra. Então você está sempre observando o passado quando você olha as estrelas. Uma estrela que deixasse de existir, vamos supor que tivesse há 100 anos, vamos supor que Capela deixasse de existir, você só observaria esse fenômeno de desaparecimento dessa estrela daqui a 100 anos. E uma coisa interessante que ele observa é o seguinte, ele diz que em espírito, ou seja, tendo o corpo espiritual, né, ele espírito tendo o corpo espiritual, ele se translada da Terra para lá em uma velocidade que é a velocidade do pensamento. Ele faz referência à velocidade da gravitação universal como sendo, né, um exemplo para que o Flammarion, né, que era o Queris nessa oportunidade, o pseudônimo dele, entenda como é que isso ocorre. Então ele começa a observar que os fenômenos que ele observa de Capela são fenômenos distantes, 864 meses diferentes do fato que realmente está acontecendo. E com isso, os capelinos estão observando o passado da Terra. Como ele estava desencarnado, o que acontece? Ele tem a possibilidade de movimentar-se no espaço com a velocidade do pensamento. E com a saída dele de Capela em direção à Terra, um facho de luz, um raio de luz que chegasse no olho dele, ia diminuindo. Então, de 864 para 400 meses, 200 meses, 100 meses. Com isso, nesse retorno à Terra, ele vai observando os fatos mais recentes. Ou seja, ele consegue acompanhar desde 100 anos atrás, onde ele nem estava vivo, porque ele desencarna com 72 anos, até a sua infância, com 5 anos, a sua adolescência, os primeiros namoros, e tanto da vida dele pessoal, como ele está olhando como se fosse com um telescópio. Os olhos dele vislumbram telescopicamente, com recursos que a óptica atualmente ainda não tem, esses acontecimentos. O interessante é o seguinte, ele fica em Capela um dia. Então nesse um dia ele tem todo esse vislumbre. Ele chega na Terra e acompanha ainda as últimas providências fúnebres. Ele acompanha inclusive o funeral dele. E isso já presencialmente. Depois novamente ele é arrastado. Depois do funeral ele é arrastado novamente para a Capela. Ele não entende que está sendo arrastado daqui para lá, de lá para cá. E lá ele encontra quem? A companheira dele, a namorada, a esposa, a pessoa com a qual ele conviveu larga faixa de sua vida. E esse processo utilizado anteriormente, de estar afastado 100 anos, depois do espírito retornando, é utilizado pelo casal para que eles vejam instantes da própria vida. Então o casal Lumen e a menina, que eu esqueci o nome dela, a gente já falou aqui anteriormente, provavelmente vai repetir aqui, os dois, lado a lado, vão vendo cenas da própria vida, assistindo instantaneamente, vamos dizer assim, à medida que os fatos vão acontecendo. Então, essa é uma revelação astronômica em relação aos fatos e em relação às vidas das pessoas que participam da história. A última parte que eu li aqui do segundo diálogo, ele diz para o Flammarion que é uma coisa tão fantástica que provavelmente ele vai levar a nível de fantasia, mas que é um fato. Ele está narrando fatos positivos e explica, através dessa demora do movimento da luz, né, como sendo uma explicação para que ele possa acompanhar os fenômenos. É como se o rio do tempo retornasse, para que a pessoa pudesse ir acompanhando os acontecimentos ao longo da história da Terra. E ele
fala que ele acompanha desde essa época, quer dizer, de Capela para a Terra 100 anos, mas logo que ele retorna para Capela, ali acontece um fenômeno interessante, onde ele é transportado provavelmente para mais distante ainda de Capela, onde ele vê até a formação da Terra. Ele vai narrando fatos históricos até a formação da Terra. E aí nós paramos o diálogo nessa fase, né? Que eu me faça melhor compreendido, eu vou retornar um pouquinho no finalzinho do primeiro item do segundo diálogo. Querens não tinha pensado, Querens é o Flammarion, tá? Camilo Flammarion, nessa inevitável mudança de perspectiva para além de Capela. Assim sendo, trata-se mesmo da terra à vossa vista. Demais, sua história se desenrolou em sentido inverso da realidade. Vistes os velhos acontecimentos chegando depois dos fatos modernos. Por que processos pôde a luz fazer-se assim subir o rio do tempo? Além disso, a Lumen dissestes haver observado particularidades curiosas relativas à própria Terra. Desejaria particularmente formular algumas questões a respeito de tais detalhes. Ouvirei, pois, com interesse, meu amigo, as histórias extraordinárias que devem completar esta narrativa, persuadido de que, tal qual ocorreu anteriormente, elas responderão antecipadamente à minha curiosidade. Lumen. Olha, acho que eu estou relendo alguma coisa aqui. Bom, na verdade eu estou relendo o item anterior, mas vamos lá. A primeira circunstância se prende à batalha de Waterloo. Querens, ninguém melhor do que eu recorda desta catástrofe, pois recebi uma bala na espádua perto de Mont Saint-Jean. É um golpe de sabre em cima da mão direita, vibrado com um dos biltres de Butcher. Lumen. Pois bem, meu velho camarada, assistindo de novo a esta batalha, eu a vi de modo diferente daquele pelo qual se desenrolou. Julgareis isto bem depressa. Quando reconheci o campo de Waterloo, ao sul de Bruxelas, divisei primeiramente um considerável número de cadáveres. Sinistra assembleia da morte deitada sobre o chão. Ao longe, por entre o nevoeiro, lobrigava-se Napoleão, chegando em recuo, com seu cavalo seguro pela rédea. Os oficiais que lhe faziam séquito marchavam igualmente retrocedendo. Alguns canhões deveriam começar o seu ribombo, pois de tempo em tempo eram vistas as tristes luzes de seus clarões. Quando a minha vista se aclimatou suficientemente ao panorama, vi, em primeiro lugar,
que alguns soldados mortos despertavam, ressuscitavam da morte, ressuscitavam da noite eterna e se levantavam de um só movimento, grupos a grupos. Um grande número ressuscitou, Querens. Os cavalos mortos despertaram, tal qual os cavaleiros, e esses remontaram nos bucéfalos. Tão logo 2 ou 3 mil desses homens voltaram à vida, eu os vi formarem em perfeita linha de batalha as duas hostes que defrontaram e começaram batendo-se em encarnecimento. Furor mesmo que quase se poderia tomar por desespero. Uma vez iniciada a luta pelas duas partes, os soldados ressuscitavam mais rapidamente. Franceses, ingleses, prussianos, hanoverianos, belgas, capotes cinzentos, uniformes azuis, túnicas vermelhas, verdes, brancas, levantando-se do exército francês, distinguiu o imperador. Um batalhão enquadrado o envolvia. Guarda imperial havia ressurgido, meu amigo. Então os imensos batalhões avançaram dos dois campos, precipitando suas pesadas ondas humanas. Da esquerda e da direita, entrecruzaram-se os esquadrões. Os cavalos brancos faziam flutuar ao vento sua rédea ou sua aérea clina. Recordo o estranho desenho de Rafet. Recordo o estranho desenho de Rafet e recordo-me do epigrama espectral do poema alemão, do poeta alemão Sedlitz, S-E-D-L-I-T-Z. Rufa o tambor estranhamente, com toda a força o som ressoa. Por essa força ressuscitam. Quantos soldados lá morreram? E desse outro, Querens, é a grande revista que em ponto de meia-noite tenta nos Campos Elíseos o César, já falecido. Era bem Waterloo, Querens, mas um Waterloo de além-túmulo, porque os combates eram ressuscitados. Afora isso, singular miragem. Marchavam em recuo uns contra os outros. Uma tal batalha produziu efeito mágico, Querens, que me impressionava. Tanto mais fortemente porque eu imaginava ver um autêntico acontecimento. E esse se apresentava estranhamente transformado na sua imagem simétrica. Detalhes não menos singular. Detalhe não menos singular, não menos importante. Quanto mais se combatia, mais o número de lutadores aumentava. A cada claro aberto pelo clarão nas fileiras cerradas, um grupo de mortos ressuscitava imediatamente para preencher as falhas. Depois que as tropas escoaram,
o dia a estraçalhar-se pelas metralhas, canhões, balas, baionetas, sabres, espadas. Quando a imensa batalha terminou, não havia um só morto, não havia um só ferido, Querens. Os uniformes, há poucos rasgados, em desordem, voltavam em bom estado. Os homens se tornavam válidos. As fileiras corretamente formadas. Os 340.000 soldados que constituíam os dois exércitos se afastaram lentamente um do outro, tal qual se a ardente peleja não houvesse tido outro fim que fazer ressuscitar. Sob a fumaça do combate, sob a fumaça do combate, os 100.000 cadáveres e feridos jacentes no plano, algumas horas antes. Que batalha exemplar e digna de inveja, Querens. Infalivelmente estava ali o mais singular dos episódios militares, e o aspecto físico fora sobrepujado ao aspecto moral. Quando refleti que tal batalha tivera em resultado o não vencer Napoleão, mas ao contrário, pô-lo do trono, pô-lo sobre o trono. Em vez de perder a pugna, o imperador a ganhara, de prisioneiro se tornou soberano. Waterloo fora o 18º Brumário. Os 340.000 soldados que constituíam os dois exércitos se afastavam lentamente um e outro, qual se a ardente peleja não houvesse tido outro fim que fazer ressuscitar sob a fumaça do combate os 100.000 cadáveres e feridos jacentes no plano algumas horas antes. Que batalha exemplar e digna de inveja, Querens. Infalivelmente estava ali o mais singular dos episódios militares, e o aspecto físico fora sobrepujado pelo aspecto moral. Quando refleti que tal batalha tivera em resultado não o vencer Napoleão, mas ao contrário, pô-lo sobre o trono. Em vez de perder a pugna, o imperador a ganhara, e de prisioneiro se tornou soberano. Waterloo fora o 18º Brumário. Fora um 18º Brumário. Querens, só compreendo a metade, meu amigo. Lumen, este novo efeito das leis da luz, e muito vos agradeceria se desseis clara explicação, caso tenha apreendido o fato. Lumen, eu vou lá deixei adivinhar há pouco, ao dizer-vos que me distanciava da Terra com uma velocidade maior do que a da luz. Querens,
Explicai-me, amigo, porém, de que maneira este distanciamento progressivo no espaço vos mostrou os acontecimentos em ordem inversa daquela em que se realizaram? Lumen, a teoria é bem simples, meu amigo. Suponde que partis da Terra com uma velocidade exatamente igual à da luz. Vereis, ou tereis sempre convosco, o aspecto que a Terra apresenta no instante da vossa partida. Por isso, se vos afastais do globo com a velocidade igual a que leva este cenário através do espaço, ainda mesmo que viajasseis durante 10, 100 séculos, tal aspecto vos acompanharia sempre, Querens, a semelhança de um retrato que nunca envelhece, apesar do tempo encarnecer o original da fotografia. Querens, esse fato eu já o compreendi em nossa primeira palestra. Lumen, bem, suponhamos agora que vos distanciais da Terra com uma velocidade superior à da luz, o que acontecerá, Querens? Encontrareis, à medida que avançardes no espaço, os raios saídos antes de vós. Isto é, as fotografias sucessivas que, de instante a instante, se evolam para a imensidão. Se, por exemplo, partis em 1867 com a velocidade idêntica à da luz, olhais eternamente este panorama de 1867. Se, porém, marchais mais rápido, ireis contemplar raios de luz que partiram em cada ano anterior e levam grafada a fotografia respectiva de cada tempo. Para melhor pôr em evidência a realidade desse fato, peço aprecieis raios luminosos saídos da Terra em diferentes épocas. O primeiro será de um momento qualquer, do primeiro dia de janeiro de 1867. À razão de 300 mil quilômetros por segundo, terá, no instante em que vos falo, feito um certo percurso desde a ocasião de sua passagem pela Terra e se encontra agora a uma determinada distância que exprimirei pela letra A. Consideremos a seguir